Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nesse tempo em que a Igreja de Cristo está reunida, ainda que virtualmente, para adorar o nosso Deus. Já se vão mais de 60 dias sem que haja um ajuntamento aqui nesse templo. Todavia, se existe algo muito sólido, algo muito claro diante dos nossos olhos, é que nada tem nos faltado nesse período de afastamento social. Não tem nos faltado nada materialmente, não tem nos faltado nada do ponto de vista afetivo, não tem nos faltado nada espiritualmente, porque Deus tem nos suprido. Ele tem nos visitado com provisão para o corpo, para a alma, para as emoções e para a fé. Essa é a nossa certeza. Por isso temos que aproveitar esse tempo em que estaremos celebrando ao Senhor para colocar diante dele toda a nossa gratidão, para depositar aos seus pés todo o nosso louvor, todo o nosso reconhecimento de quem tem sido Deus nesses dias de pandemia. Amém? Que você possa ter esse espírito, esse sentimento, essa postura de adoração na presença do seu Deus. Vamos orar, vamos suplicar que o Espírito Santo nos conduza e nos dirija ao longo dessa celebração. Mas também já vamos adorar o nosso Deus. Também nesse tempo de oração vamos expressar o nosso louvor. Eu quero que você aí no íntimo do seu coração, junto comigo, expresse já também a sua experiência de gozo, de pertencer e de ser cuidada por esse Deus. Curva a sua cabeça. Pai bendito, nós te adoramos, porque grandes e tremendas coisas tem feito o Senhor por nós. Estamos sim sofrendo pelo afastamento físico, pelo distanciamento de pessoas que amamos e queremos tão bem. Estamos tristes porque não podemos estar aqui na tua casa, nesse espaço que para nós tem uma simbologia, uma riqueza afetiva, uma riqueza de comunhão muito grande. Estamos tristes, mas essa tristeza, esse abatimento é temporário, porque tão logo o Espírito Santo nos traz à memória o teu cuidado, o teu favor, a tua graça, toda essa tristeza se dissipa e cede lugar a um gozo, a uma alegria de caminharmos e pertencermos ao único e exclusivo Deus. Em nome de Jesus, Pai, coloca no nosso coração uma postura de adoração verdadeira. Não permita que ninguém ao longo dessa celebração se disperse, se desvie a sua atenção para outras coisas que estão ali na dinâmica doméstica, que cada qual na sua casa possa olhar para o alto, contemplar a tua face e sentir o impacto da tua glória e da beleza da tua santidade. Seja conosco nesse tempo de adoração coletiva, ainda que distantes, que o teu povo em um só espírito, no único sentimento de adoração e louvor, possa sentir o calor da Igreja de Cristo, da comunhão da Igreja de Cristo. É o que eu suplico, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos nesse momento, irmãos, fazer leitura de Apocalipse 21. Esse nosso culto, todo ele terá como fio condutor a reflexão acerca de um novo mundo, de uma nova terra, de um novo céu que Deus há de nos trazer. E já aqui no início, no texto que nos inspira a adoração, leremos Apocalipse 21, uma das leituras mais emblemáticas, que mais descrevem e trazem ao nosso coração a alegria do que Deus prepara para a sua igreja. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim.
A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor dará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Vamos nesse instante com a nossa irmã Gisane, adorar, louvar, trazer ao nosso coração esse espírito de gozo, com a visão daquilo que Deus prepara para nós. O reino vindouro, ele tem essa finalidade, ele tem esse papel inspirador e motivador para aqueles que estão na militância, na luta. Quando nós vemos e contemplamos e cantamos e celebramos o que Deus tem preparado para nós, nós nos enchemos de força para, nesse tempo presente, fazer a diferença. Louvemos a Deus e busquemos inspiração por meio desse cântico com a nossa irmã Gisane Monteiro. Se enquanto você entoava esse cântico, ou mesmo acompanhava silenciosamente, uma voz lá dentro de você dizia: você não é digno, você não tem merecimento, você não está pronto para desfrutar desse reino celestial tão pleno, tão puro e tão belo, é porque o Espírito Santo já trabalhou no seu coração e já lhe moveu a entender que, de fato, sem muita confissão, sem buscar graça e misericórdia, não estaremos naquele reino vindouro. Somente perseverando numa atitude contínua de confissão, quando o Senhor vier nos buscar, ou quando Ele voltar sobre as nuvens, estaremos com Ele. Por isso eu lhe desafio nesse momento, inspirados inclusive pelo versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse, a confessar os seus pecados. No versículo 7 que fizemos leitura, João, inspirado por Deus, nos diz: o vencedor herdará tudo isto, e eu serei de seu Deus, e ele será meu filho. Mas na sequência vem uma palavra forte, que diz assim, verso 8: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos,
os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Para não experimentarmos a segunda morte, precisamos, antes de mais nada, nos render a Cristo. Tenho certeza que você já fez isso, já o confessou como Senhor e Salvador da sua vida. Mas para que essa salvação seja cada vez mais uma realidade na sua vida, você precisa perseverar num processo contínuo de santificação, para que você não incorra nesses pecados, nessas condutas que afrontam a santidade de Deus, que estão em desacordo com o projeto do reino de Deus. Então eu convido você nesse momento a curvar sua cabeça e ter uma experiência profunda de confissão, a se colocar diante de Deus, rasgando o seu coração e colocando para fora tudo aquilo que o Espírito vai mostrando que é impuro, que é impróprio, que é profano, que é indigno de um filho de Deus. Curvemos nossas cabeças e oremos a Deus confessando os nossos pecados. Paizinho querido, nós nos colocamos na Tua presença na condição de pecadores. Quando ouvimos, cantamos e imaginamos esse reino celestial tão belo, há algo dentro de nós que diz: não tem possibilidade de pessoas tão sujas, tão indignas, tão falhas, desfrutarem de algo tão belo. Mas ao mesmo tempo o Espírito Santo sussurra ao nosso coração e diz: não será por mérito, será pela graça, não será por uma performance irretocável, mas será por uma pureza de coração, por uma perseverança, por um desejo contínuo de acertar. Deus, ajuda-nos a querermos todos os dias a fazermos a coisa certa. Não permita que o pecado invada o nosso ser de tal forma que fiquemos com a mente cauterizada, insensibilizada para as coisas espirituais. Nós queremos continuar a ter vergonha, nós queremos continuar a muitas vezes a rejeitar pensamentos, posturas, enfim, uma série de coisas que estão dentro de nós. Nós queremos continuar a ter repulsa por tudo aquilo que não procede de Ti. Não permita que o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma se acostume com aquilo que é podre, que é sujo, tudo aquilo que não tem a luz que vem do alto, que as trevas, que a escuridão não se torne algo aprazível para os nossos corações, que pelo contrário, que continuemos sim a se angustiar, a sofrer, a buscar cada vez mais arrependimento. Ajuda-nos, Deus, a perseverarmos numa postura contínua de santificação. Nós não queremos ser pessoas cínicas, que vivem um cristianismo cínico, que sabe o que é correto, que entende com clareza o que Deus espera de nós, mas no dia a dia vive desprezando os preceitos, as orientações da parte do Senhor. Ser com essa comunidade, purificando, santificando, trazendo um coração semelhante ao de Cristo, para que possamos um dia entrar e contemplar a face do nosso Mestre, assentado num alto e sublime trono, reinando sobre tudo e todos e estabelecendo uma nova ordem aqui na terra. Assim oramos, suplicando o Teu perdão e já agradecemos por Tua misericórdia em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse instante nós vamos ser conduzidos pelos nossos irmãos do Ministério de Louvor e mais leves e verdadeiramente livres, nós vamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Com a palavra, o nosso Ministério de Louvor.
abertos, hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor já, a tua mão, teu poder sobre mim, os céus abertos. Hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor aqui, a tua mão, teu poder sobre mim, os céus abertos. Hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto. Vou louvando o seu nome, porque sinto. Vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Nada nos separará dos laços do teu amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai que seu Filho deu, Filho que por todos morreu, em nós derrama o amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. Tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo, tão imenso, cobre-nos. Glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações.
pode devolver a vida aos corações. Grandes casas construir, fortalezas eu ergui, buscando ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí num poço que cavei, tentando encontrar que só há eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta, castelo forte, minha rocha eterna. Grandes casas construir, fortalezas ilusões pra me sentir completo. Prazer algum a mim neguei, caí num poço que cavei, tentando encontrar que só há eterno. Tu és a minha residência, lugar de origem, procedência. Só em ti a vida é vida. Encontro em ti resiliência, não perco a forma na tormenta, castelo forte, minha rocha eterna. Meu coração está inquieto, quer descansar em ti, pois só em teus braços
Meus amados, nós nesse instante vamos uma vez mais refletir um pouquinho sobre a necessidade de contribuirmos com a casa do Senhor. Ainda hoje eu escrevia nas redes sociais acerca da diferença entre doação e investimento. Aqui nessa igreja nós não trabalhamos com a categoria de investimento. Aqui ninguém investe nada, ninguém contribui na expectativa de ter um retorno em termos pessoais, de enriquecimento, alguma vantagem pessoal. As pessoas aqui na nossa igreja são estimuladas a doarem. E a doação é caracterizada pelo desprendimento. As pessoas que doam, aquilo que colocam diante de Deus ou do seu próximo, elas não têm expectativa que voltem para si. Elas doam movidas por compaixão, movidas por compromisso com o seu próximo, por compromisso com a instituição, com a igreja, com a obra de Deus. Portanto, na nossa igreja, nós queremos cada vez mais que as pessoas sejam doadoras. Que ninguém venha aqui e coloque um bocado daquilo que Deus tem dado na expectativa tola de que aquilo servirá de estímulo para que Deus retribua mais e mais. Isso não é aquilo que o Senhor nos ensina. O nosso Senhor se doou na cruz do Calvário sem nenhuma expectativa de que nós iríamos reconhecer. Infelizmente, a humanidade é ingrata, a humanidade ela é tardia em perceber aquilo que fazem para beneficiá-la, em especial aquilo que Deus faz para abençoá-la. O nosso Deus nos deixou uma lição de que doação, entrega, é algo que tem que ser feito, de certo modo, despretensiosamente, sem a pretensão de auferir algum benefício para si. Então eu desafio nesse momento a contribuir, a se doar financeiramente para a manutenção dessa igreja. A nossa igreja tem uma série de atividades que dependem da contribuição, da manutenção material dos seus membros e congregados. Então, portanto, você terá a oportunidade ao longo dessa semana de contribuir com a igreja ou de fazê-lo também de maneira pessoal. Como? Procure um presbítero e esse presbítero vai tentar, junto à tesouraria, procurar um caminho de que alguém recolha esse valor, essa sua contribuição. Amém? Ao invés de termos um instrumental, nós vamos, durante esse momento de ofertório, ter um vídeo sobre abuso infantil. Esse vídeo é muito tocante. Esse é o mês do Maio Laranja. Nós estamos refletindo, pensando sobre prevenção de abuso contra a criança, contra adolescente. Então, assista atentamente esse vídeo. Enquanto isso, vai ficar aí no rodapé a conta da igreja. Enquanto eu estou falando, o Marcos já colocou também aí os dados da igreja, mas em especial nesse momento em que o vídeo vai estar sendo exibido, preste atenção no modo como você pode colaborar com essa campanha de prevenção ao abuso de menores. Jesus é um caba que ama o rico e o lascado. Ele cuidou da viúva, acudiu o necessitado, trouxe as crianças para estar ao seu lado. Jesus disse assim: "Ande, menino, venha cá, pois de vocês é o reino do céu." Tinha criança magra e gordinha, de cabelo caracol e chanel, com remela nos olhos, brincando de ciranda e carrossel. A intenção daqueles meninos, eu acho que era ficar ali bem pertinho do mestre, para ele poder reparar nos seus jeitos, suas falas, suas formas de brincar. Mas muitas crianças não sabem o que é brincadeira. Tem a infância roubada de forma sorrateira e é dentro de casa que acontece a doideira. São conhecidos que estão ali presentes. A criança sofre o abuso, se repete frequentemente e o silêncio se mantém, sem contar aos seus entes. Ela revela alguns sinais: ansiedade, irritação, rebeldia, raiva, pesadelo, depressão. Revelam comportamentos que mostram regressão. E essa é uma realidade que está bem presente. Entre 2011 e 2017, o Brasil teve uma crescente de 83% de abusos em crianças e adolescentes. Isso representa um grande montante. São quase 200 mil casos, é revoltante. E devido ao silêncio, não se pega o meliante. Mas essa violência pode ser evitada, desde que estejamos com a antena ligada, protegendo aqueles que não podem fazer nada. Converse com seu filho como foi o dia. Crie esse hábito de confiança na família para ele contar tudo, o que deve e o que não devia. E se você souber de um menor abusado,
Não seja omisso, não fique aí parado, ligue para o Disque 100, seja um herói disfarçado. O nosso Santo Deus espera isso da gente. Em Provérbios 31 está claro e transparente como devemos agir em prol dos mais carentes. Abre a tua boca em favor de quem não pode se defender. Seja você o protetor de quem não tem para onde correr. Erga a tua voz em justiça. Defenda, é o seu dever. Dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil. Assim como temos o Setembro Amarelo e o Outubro Rosa, temos também o Maio Laranja. Mas que esse combate não seja só esse mês e somente esse dia. Ah, e não só curta, mas ore, haja, compartilhe, faça o seu papel. Meus amados, é tempo de acolhermos a palavra de Deus. Nós podemos, nessa experiência rica de adoração, de cantar louvores para Deus, também sermos edificados pelo nosso Deus. Engana-se quem pensa que adorar, louvar, expressar-se em adoração na presença de Deus é uma via de mão única, eu na direção de Deus. É uma via de mão dupla. Enquanto cantamos, Deus faz coisas lindas no nosso interior. Mas a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, é o meio por excelência através do qual Deus nos transforma, Deus aumenta a nossa fé, Deus nos corrige, Deus nos disciplina. Então, nesse momento, volte a sua atenção para a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, capítulo 1, a partir do verso 4, de onde nós vamos extrair a reflexão desta noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro, para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Nesse tempo que estamos vivendo, já se cria muita expectativa sobre como o mundo será depois da pandemia. Os pessimistas dizem: teremos um mundo pior, teremos um mundo mais caótico, a economia vai estar péssima devido ao longo período sem produtividade, sem gerar riqueza, sem gerar tributos, a economia não vai estar bem, a classe trabalhadora vai estar vivendo um desafio enorme de desemprego, muita gente desempregada, logo sem renda. Há quem diga que, do ponto de vista dos relacionamentos interpessoais, também a coisa não irá bem. Pessoas frustradas, pessoas irritadas, pessoas indignadas tendem a ser mais ásperas, menos gentis. Há quem preveja um mundo onde a delicadeza vai ser algo escasso, onde as pessoas vão estar mais tendentes a serem truculentas umas com as outras. Há quem diga também que nesse tempo pós-pandemia as doenças mentais vão se multiplicarem, elas já estão se multiplicando nesse período dentro da pandemia, mas no pós-pandemia, segundo a leitura de muitos, isso será muito pior. O quadro de saúde mental será ainda mais terrível. Há quem diga também que nesse período nós enfrentaremos
um grande problema de ordem geopolítico. As pessoas que já entendem um pouco mais de comportamento de geopolítica anteveem que as nações estarão muito propensas a guerrearem em busca de riqueza. Países que são ricos em algumas coisas que são vitais para a sobrevivência da humanidade estarão em risco. Não sabemos. Mas tem aqueles que são otimistas e fazem uma leitura de um tempo muito positivo do pós-pandemia. Há quem diga que depois da pandemia o sofrimento vai sensibilizar o coração das pessoas. Pessoas que viveram essa tragédia, que viveram esse pesadelo que tem sido a pandemia, vão se quebrantarem, vão se permitirem serem mais humanas. Há essa perspectiva de reumanização das pessoas no pós-pandemia. Há quem diga que a solidariedade pode ser a tônica, um olhar para o outro e perceber que tem alguém que precisa mais, e estender a mão e partilhar e ceder recursos. É uma perspectiva otimista. Há quem diga que no pós-pandemia a procura por religião vai ser muito grande. As pessoas vão estar mais afeitas a se voltarem para Deus, a tentarem ter um relacionamento com o sagrado. Afinal de contas, a aridez, esse tempo desértico da pandemia, leva as pessoas a entenderem a sua limitação, a sua fragilidade e a sua necessidade de serem amparadas por um ser todo-poderoso. Existe essa leitura teológica, um tanto quanto otimista, de um fluxo de pessoas na direção das igrejas. Mas também existem aqueles que dizem não teremos algo novo, não teremos alguma coisa diferente, nem para o bem nem para o mal. As pessoas vão simplesmente retornarem à normalidade. É o que a gente poderia chamar de a normalidade de antes. Há quem creia que ainda teremos esse retorno à normalidade de antes. Em verdade, o que a gente chama de normalidade de antes é uma leitura do meu microcontexto. Dentro do meu contexto, eu julgava que aquilo que antes eu experimentava era bom, era agradável. Afinal de contas, o meu normal não era pavoroso, o meu normal não era algo assim que trazia repulsa. Eu gostava da minha vida de antes. Era uma vida que tinha relativo conforto, não passava necessidade, não passava privação, não era exposto à violência diária, violência doméstica. Então tem quem diga que o normal de antes há de retornar e a vida vai seguir, pura e simplesmente. Eu tenho uma leitura um tanto quanto crítica sobre essa normalidade de antes. Era normal para quem? Para mim, talvez, que tinha uma vida razoavelmente confortável, estável, cercada de afetos, de família, mas é aquele indivíduo que não tinha uma vida normal, que era exposto à violência, à injustiça, que passava fome, que já experimentava enfermidades de outra sorte que não o Covid-19. Esse normal de antes não serve para ele. Esse normal de antes não é um retorno para uma coisa boa, é o retorno para o mesmo pesadelo de antes. Logo, ansiar por uma normalidade que já pairava sobre a terra, como se essa normalidade fosse algo assim muito sublime, positivo, quase que um paraíso. Tem gente que tem a sensação de que antes da pandemia a terra era um paraíso e de repente o inferno se instalou com a pandemia. É questionável essa expectativa por retorno à normalidade de antes. É uma normalidade boa para alguns, mas para uma maioria talvez era muito ruim. A população da terra é composta, a maioria talvez seja exagero, mas uma parcela muito significativa de pessoas que vive sem qualidade de vida. Gente que não tem o mínimo para sobreviver, para se manter, para se alimentar, para se vestir, teto para se abrigar. Gente que não tem uma estrutura social adequada, que vive exposto à violência, a ditaduras, que vive exposto a todo tipo e toda sorte de maldade. Então, essa normalidade não serve. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia nos diz sobre
mudanças muito drásticas. O que a Bíblia nos fala sobre a possibilidade de existir rupturas e algo muito novo aqui na Terra, nesse tempo que estamos vivendo. O que a Bíblia fala sobre a possibilidade de uma nova Terra, uma nova ordem, nesse período que nós chamamos de Cronos, no tempo humano, na história humana. Existe possibilidade de que uma tragédia, um evento de proporções mundiais, globais, inaugure um tempo novo, um tempo absolutamente novo? O autor de Eclesiastes vai dizer que não, não. Segundo ele, não existe nada novo debaixo do sol. E essa leitura acerca da terra segue algumas argumentações que eu quero refletir com vocês nessa noite, para que vocês não fiquem criando expectativa acerca do pós-pandemia, não fiquem criando e construindo cenários muito fantasiosos sobre o pós-pandemia. Vamos fechar sim com uma palavra de esperança, mas antes de receber essa palavra de esperança, eu quero que vocês desçam para uma realidade muito fática, muito histórica e muito bíblica. Segundo o autor de Eclesiastes, o novo, a novidade não é possível aqui na Terra, porque a essência do mundo é sempre a mesma. Ele diz: geração vai, geração vem, mas a terra permanece. Existem estruturas essenciais que estão postas sobre a terra, que sempre são as mesmas. Jesus, quando foi estabelecer um veredito, um parecer sobre a terra, sobre o mundo, diz: olha, esse mundo jaz no maligno. Então, em qualquer cenário que não seja a volta de Cristo, o reino celestial se tornando pleno aqui na terra, em qualquer cenário onde eu trabalhe com fatores, com elementos que não sejam estes, Cristo voltando, Cristo estabelecendo o reino de Deus na terra, eu tenho que entender que existe um fluxo, uma constância na terra que gira em torno da mesma estrutura. Há uma essência que é contínua na terra. Cristo chamou essa essência da terra, chamou esse modo, digamos assim, habitual de ser da terra, de maligno. Então, quem olha para o pós-pandemia e diz: vai ser um paraíso, vai ser algo assim glorioso, novos relacionamentos serão refeitos a partir de afetos, de uma solidariedade, não está conseguindo fazer leitura de que o ser humano será o mesmo, na essência será o mesmo. Não está conseguindo fazer leitura que as estruturas, as potestades e principados que regem politicamente, que regem o poder no mundo, continuam os mesmos. Então, na essência, o mundo não tem assim viradas radicais, porque a estrutura e a essência é a mesma. É o que está dizendo o autor de Eclesiastes. Então, não alimente expectativa de que no pós-pandemia teremos um paraíso. Mas também não há porquê criar uma expectativa catastrófica e fatalista, que o mundo vai se acabar. Não, é uma constante. Nós experimentamos tragédias, experimentamos guerras. Essa não é a primeira epidemia de proporções assim tão grandes. Aqueles que conhecem um pouquinho da história sabem que continentes e que o mundo inteiro já foi assolado por algumas pestes, por algumas pandemias. E existe um depois onde há reconstrução, as pessoas conseguem se refazer dentro das limitações que essa estrutura de injustiça, que esse mundo mal nos impõe, mas o mundo se reconstrói. Então, o que o autor de Eclesiastes está dizendo: olha, não há nada de novo. As gerações, elas se surpreendem. A nossa geração está muito assim impactada com a pandemia. A nossa geração, ela está extremamente tocada com isso que está acontecendo. Nunca se viu o mundo inteiro aquartelado, isolado dentro das suas casas. Há muito tempo a humanidade, ela não se recolhe
como está se recolhendo agora. Alguém já postou aí alguns vídeos onde a natureza começa a mostrar a cara, porque o homem recua um pouquinho, deixa de ocupar a terra, os espaços, e a natureza volta a ter trânsito mais livre por esses espaços. Isso é muito bonito, é inédito, é uma coisa que para a nossa geração é muito diferente. É inédito para a nossa geração. Mas, em verdade, na dinâmica da história, esses eventos de dor, de guerra, de reconstrução, de refazimento, eles se sucedem. Então não temos que ficar com o nosso coração apreensivo e não devemos também ficar assim extremamente eufóricos com o pós-pandemia. O mundo é isso que está posto. O mundo é isso que nós vemos. O pecado gerou uma desordem, um desequilíbrio, e horas esse desequilíbrio traz uma consequência danosa, violenta, dura de passar. Mas da mesma forma, esse mundo ainda tem a graça de Deus, a graça comum de Deus, que faz com que o ser humano consiga, a partir dos dons, dos talentos, da inteligência, das competências que Deus dá, se reconstruir, se refazer, recuperar um pouquinho o equilíbrio das coisas. Eu não acredito em um mundo novo no pós-pandemia. Não acredito. Por isso, porque a essência do mundo é sempre a mesma. Há uma predominância do mal, há uma predominância das forças malignas em termos de atuação no mundo. Esse mundo aqui, dos homens, é o mundo onde o maligno, ele transita por todas as esferas da vida, gerando morte, gerando ruína. E nós, que temos uma visão de Deus, somos aqueles que tentamos lutar pela vida. E aqueles que são tocados por Deus, ainda que não pertençam à igreja, à comunidade de fé, mas tocados por Deus, movidos por uma graça geral, tentam lutar pela vida. E esse embate do bem contra o mal, da vida contra a morte, da exploração do outro e da libertação, é uma tônica da humanidade. Essa é a essência. As coisas se tornam mais sofisticadas, a forma, a aparência muda, mas lá na essência é o mesmo. É a opressão, é a violência contra a mulher, é a violência contra a criança, contra o idoso, aqueles que são frágeis, aqueles que têm uma limitação de recursos, sofrem mais, tanto recursos físicos, força física, mas material, dinheiro, expertise, armas, enfim, o mundo é assim. Então, quando eu fico vendo esses prognósticos do pós-pandemia, muito paradisíacos ou muito armagedônicos, é falta de visão do que a Bíblia nos diz sobre o mundo. O autor de Eclesiastes diz, olha, não se iluda. Isso daqui está posto numa dimensão de pecado, numa desordem, numa disfuncionalidade pecaminosa, e a gente experimenta períodos de aparente paz, de aparente prosperidade, onde a humanidade parece que se encontrou a partir de princípios civilizatórios, de uma ética, de uma moral, de sentimentos mais nobres, mas logo essas coisas são alteradas e de repente o homem se volta contra o seu semelhante, a própria natureza que está também maculada pelo pecado, o pecado afetou toda a criação, a natureza se manifesta através de uma catástrofe natural, enfim, essa é a dinâmica da vida, meus amados. Por isso que nessa incerteza da vida, nessa falta de constância, é preciso estar cada vez mais aos pés do Senhor, buscando o seu amparo, a sua proteção e o seu cuidado. O que o autor de Eclesiastes diz sobre um mundo novo, um mundo diferente, para o bem ou para o mal aqui na Terra, a partir de um evento que seja uma ruptura, que seja algo assim muito diferente? Ele diz, olha, não há possibilidade, porque a essência do mundo é a mesma e porque também as forças que atuam no mundo são sempre as mesmas. A partir do versículo 6, o autor aqui de Eclesiastes vai dizer, olha, o vento sempre vai para o sul, faz o seu giro, volta para o norte, os rios correm para o mar,
E de uma maneira surpreendente, o mar não transborda, o mar não se enche, o lugar para onde os rios correm, eles tornam de lá. Ou seja, as forças naturais, mas eu diria também as forças não naturais, os atores sociais e mais, as forças sobrenaturais são sempre as mesmas. É o homem com a sua índole má, é o diabo com a sua astúcia e desejo de levar o ser humano à ruína, é o mundo com um sistema pecaminoso e que insiste em engolir o ser humano para sua rede, para sua teia de maldade, de injustiça, de perversidade, de depravação. Então os atores são os mesmos. É o nosso Deus, que ainda governa soberanamente nesse mundo. É o homem transformado pelo Espírito Santo de Deus, ou mesmo movido e inspirado pela graça de Deus, tentando fazer a diferença. Os atores, os elementos, os ingredientes são os mesmos. E as variações do que isso é produzido são visíveis ao longo da história. Você divide a história em algumas eras, em algumas épocas, porque existem alguns elementos que a gente pode entender que são diferentes. Tecnologia, recursos, mas aquilo que estabelece a dinâmica geral da vida são os mesmos elementos. O ser humano, o diabo, o mundo maculado pelo mal, por forças malignas, e Deus movendo pessoas e se incluindo e se colocando na história das pessoas, tentando fazer a diferença. Logo, o mundo vai ser sempre igual enquanto Cristo não voltar, porque os atores, as forças que operam nesse mundo são os mesmos. A palavra de Deus aqui no texto de Eclesiastes também vai dizer que o mundo não vai ser muito diferente, porque a humanidade sempre comete os mesmos erros. Aqui no versículo 9 e também no versículo 10 ele diz: o que foi é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. A humanidade sempre comete os mesmos erros. Nós não aprendemos com os erros do passado. É impressionante como coisas terríveis já aconteceram, movidas pela maldade, pelo egoísmo, pela perversidade humana, e nós continuamos a cometer esses mesmos erros. Agora mesmo, existe o neonazismo. Imagine, quando a gente lê nos livros de história, quando a gente assiste filmes sobre o quão terrível foi o regime nazista, o quanto aquela filosofia de Hitler, aquela visão de mundo de Hitler trouxe consequências, em especial ao povo judeu. Milhões morreram. Quando a gente vê tudo isso, você diz: não, isso não vai acontecer mais nunca na história. Definitivamente a humanidade aprendeu. Não podemos trabalhar conceitos de superioridade étnica, não podemos elevar a um conceito absoluto a superioridade física, cultural de um povo. Não podemos subjugar um outro povo, um grupo de pessoas, não podemos massacrar um grupo de pessoas. Isso é terrível. Não, tem gente aí fazendo apologia ao nazismo, gente fazendo apologia à ditadura militar, que aqui no Brasil, aqui no nosso país, nos trouxe um legado de muita dor, deixou para nós muitas cicatrizes na democracia, na nossa nação. Mas tem gente que aqui e acolá pede a volta da ditadura, intervenção militar, guerras sangrentas, guerras brutais. Aí a gente olha para aquilo, Primeira Guerra, Segunda Guerra, e aí a gente diz: não, agora existe um pacto entre as nações, porque nós precisamos definitivamente de cessar esses confrontos sangrentos e beligerantes. Não, continuam a fazer guerra, as pessoas continuam
a defender a via beligerante, a via da guerra para a solução de conflitos, líderes, políticos. Portanto, o autor de Eclesiastes diz, olha, o mundo não vai mudar nesse interregno, do momento em que a história humana se iniciou pela via do pecado até a volta de Cristo, não vai mudar porque a humanidade não aprende com seus erros. Nós não aprendemos com os nossos erros. Nós continuamos, nós insistimos em voltar para aqueles marcos de desumanização. Nós voltamos para eles. Quando parece que nós avançamos, é o que se chama de retrocesso. Quando parece que houve um ganho, um avanço, as pessoas se tornaram mais humanas, mais prontas a entender o valor e a dignidade do seu próximo, elas retornam para aqueles patamares de brutalidade, de selvageria e de barbárie. Então, meus amados, a humanidade, ela é muito burra, ela é muito tola, ela é muito incapaz de fazer leitura daquilo que aconteceu e tirar lições, aprendizados que façam com que erros não sejam mais cometidos. Nós assistimos, nós contemplamos os eventos mais sangrentos e brutais da história e insistimos em querer repeti-los sob o pretexto de que eles são úteis para resolver algumas questões, alguns conflitos, para nos trazer algum tipo de resposta. E nós voltamos a errar e a cometer as falhas que ensejaram muita dor, muita tristeza. Eclesiastes vai dizer, não existe nada novo. Você que assistiu a uma tragédia na sua geração, se console com o seguinte, essa tragédia, de algum modo, ela já aconteceu em outro tempo, em outra geração. Você que viu algo muito lindo sendo construído, fique feliz, se alegre, lute por esse avanço, mas saiba que em outras gerações coisas especiais aconteceram, avanços, evoluções, progressos foram feitos pela humanidade e aquilo em algum momento foi desconstruído, porque a solução definitiva para o mundo é o reino de Deus. O reino de Deus é o novo, que de fato pode ser chamado de algo diferente. É a boa nova, que de fato pode ser celebrada por nós, cristãos, bem como por toda a humanidade que acaba por se render à beleza do Evangelho de Cristo. É o reino de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no versículo 5, verso 17, diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Se existe alguma coisa que podemos chamar de novo, e assim criar expectativas em torno desse novo, é o reino de Deus, que veio por meio de Cristo, que se fez carne, que se inseriu nessa ordem caótica da história humana. É o novo que se revelou na pregação de Jesus, nos ensinos de Jesus, é o novo que se revelou na vida de Jesus, que em todo o tempo mostrava um jeito diferente de ser pessoa, de ser gente, de ser ser humano. É o novo que se revelou na morte sacrificial de Jesus e na ressurreição de Jesus. Isso pode ser celebrado, isso deve encher meu coração, isso deve me colocar numa condição de quem sonha. É a novidade que se inseriu na história humana por meio da encarnação, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Isso me traz uma expectativa boa, porque primeiro me fala de um reino que se iniciou e que há de ser totalmente concluído, planificado com a volta de Jesus. Mas um reino que já deixou aqui na terra uma semente que cresce dentro de cada ser humano que acolhe o reino de Deus, que acolhe Cristo. E na medida em que essas pessoas se permitem ser instrumentos do reino de Deus, tem lampejos, tem sinais visíveis do reino de Deus aqui na terra. E isso encanta, isso enche de esperança, isso traz gozo. Então não é uma pandemia que me traz
a expectativa positiva de um tempo novo. É o reino de Deus que foi deixado por Cristo no coração dos discípulos e que tem dado sinais de que a humanidade pode sim construir coisas novas, mas em Cristo, movidas pela ética do reino, movidas pelo Evangelho de Cristo, sendo novas criaturas, criaturas refeitas em Jesus Cristo. É isso que nós temos que colocar como firme e sólida esperança. Esse mundo, ele tem um ritmo, uma dinâmica, onde as novidades são raras. As novidades, elas quase que não existem. E elas só de fato acontecem quando o verdadeiro novo, a boa nova que invadiu a terra, se manifesta por meio da vida dos discípulos de Jesus. É isso que a gente tem que colocar no nosso coração. Não encha o seu coração de expectativa, positiva ou negativa. Não sofra por antecipação, mas também não faça planos muito auspiciosos, planos assim, de algo muito maravilhoso que está por acontecer. Esse mundo tem uma constante de maldade. Esse mundo tem um fluxo de maldades que se sucedem geração após geração. Tanto maldades que ocorrem construídas, fabricadas pelas mãos humanas, quanto maldades que se estabelecem porque o pecado está disseminado em toda a criação. Mas o importante é que você tenha no seu coração a clareza que Cristo deixou, inaugurou um reino novo. E nesse reino nós vamos cada vez mais vendo que a humanidade, a terra, ela pode sim ser diferente. Ela será diferente, porque um novo céu, uma nova terra está em construção. Não será concluído por minhas mãos, por suas mãos, mas nós podemos alimentar de esperança o coração das pessoas, demonstrando para elas, dando a elas amostras de que reino lindo é esse que está esperando, que nós estamos esperando, que está por vir. Em nome de Jesus, eu creio muito que a igreja tem um papel fundamental nesse pós-pandemia, de ser não alguém que leva as pessoas a abraçarem ilusões, a comprarem sonhos impossíveis, mas demonstrando uma realidade que é o reino de Deus, uma realidade esperançosa que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele não amputa, ele não trabalha com alienação, ele não elimina o que existe de sofrimento, o que existe de maldade, pelo contrário. O reino de Deus é a proposta de que tudo isso que os nossos olhos humanos contemplam, de maldade, de violência, de injustiça, de agressão à dignidade humana, isso tudo está sendo substituído paulatinamente por um reino novo, um reino de gente humana, de gente espiritual, no sentido de que foi recriado e reconstruído segundo Cristo Jesus. Eu creio que em nome de Jesus a igreja vai cumprir um papel fundamental no pós-pandemia, que é ser esse oásis de esperança. Não esperança de que nós vamos aqui na Terra estabelecer uma nova ordem, porque isso não existe. O texto de Apocalipse que nós fizemos leitura diz que a nova ordem será estabelecida pelo nosso Senhor, pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. Mas e nós? Nós somos aqueles que têm uma esperança, não uma esperança infantil, de alguém que não conhece o mundo, de alguém que não sabe o que é isso aqui que a gente contempla com os nossos olhos carnais, mas uma esperança sólida, firme, madura, de pessoas que sabem que está em construção um projeto novo de mundo, e esse novo mundo há de ser planificado por Jesus Cristo. Somos participantes, somos colaboradores, somos trabalhadores desse reino, em cada gesto, em cada palavra, em cada acolhimento, em cada generosidade, nós convencemos as pessoas de que existe um projeto novo. É o já do reino. Mas no ainda não do reino, quando dizemos ainda não é isso, isso que você vê é uma boa amostra do que o mundo poderia ser, mas ainda não é, porque o novo mundo, a nova terra, está sendo gestada no coração de Deus. E no tempo oportuno, no Kairós, ele há de vir e tornar pleno tudo isso. Há um grupo meio terrorista
de religiosos, de pastores, de cristãos, que têm feito uma pregação amedrontadora. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos, é o sinal das dores. Meus amados, já existiram muitos outros momentos em que tinha uma aparência de fim dos tempos, de fim de mundo. Agora acabou. E não acabou. Eu não sei, e até acho, tenho uma visão de que não é o fim dos tempos. De que ainda tem muita coisa para acontecer, para Deus fazer antes que Ele interrompa o Cronos, a história humana. Antes que a eternidade invada tudo isso daqui, ainda tem muita coisa para acontecer. Então, eu não faço essa leitura, um tanto quanto terrorista. Olha, acabou. Isso é a marca definitiva do fim dos tempos. Não. Mas eu acredito que Deus está nos dando uma oportunidade, a partir de tudo que temos vivido, do sofrimento, da dor, de apontar um caminho de esperança, de apontar o reino de Deus. De mostrar que sim, uma nova terra vai nascer, a partir do momento em que todos forem recriados em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que você possa sossegar o seu coração. Essa palavra que se inicia numa perspectiva de mostrar o que o mundo é, à luz de Eclesiastes, não é para lhe tornar pessimista, aquele ser sombrio, que não tem palavra de vida. Pelo contrário, é para lhe centrar, é para lhe trazer para a realidade da antropologia bíblica, daquilo que o mundo diz sobre o homem, para te trazer para a realidade daquilo que é a cosmovisão bíblica, do que a Bíblia fala sobre o mundo, o cosmos. Eclesiastes diz, olha, não há novidade. Existe uma alternância entre manifestações do mal, um contra-ataque, uma postura de tentar trazer as coisas para um patamar de mais equilíbrio, de gentileza, de civilidade. O que existe é essa alternância, mas em verdade não há nada novo. Novo é o reino de Deus, novo é Cristo, novo é o Evangelho, e novos são aqueles que se permitem serem refeitos pelo Evangelho de Cristo. Então, pouco importa se o mundo vai ser diferente no pós-pandemia, o que importa é que você seja muito renovado pelo Evangelho de Cristo no período de pós-pandemia. Amém? Que Deus nos abençoe e que você possa se permitir, por intermédio da santificação, ser uma nova criatura que ajuda a levar fé às pessoas de que em Deus haverá um mundo novo. Que Deus nos abençoe. Passarão, e haverá clara luz
Gravando, encerramento e bênção. Meus amados, é tempo de sermos despedidos pela bênção apostólica. No momento litúrgico de culto, é sempre muito doloroso a despedida, porque tal qual os discípulos que estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração, o nosso desejo é ficar aos pés do Senhor, contemplando, se alimentando daquela atmosfera de sagrado, de espiritualidade, de transcendência que é próprio do momento em que estamos buscando a face de Deus. Todavia, assim como Cristo disse aos discípulos, é preciso olhar para a planície. Lá embaixo tem muita gente esperando a igreja, os discípulos, os adoradores do Deus vivo, para que eles possam manifestar graça. Ouvimos hoje uma mensagem que nos fala de um mundo que tem uma dinâmica muito constante de maldade, de eventuais manifestações e reações do bem, mas que também é um mundo que já contempla a presença do reino de Deus. E nós somos agentes do reino de Deus. Nós somos depositários, nós somos depósitos de uma esperança linda. E é momento de levar, de transbordar esperança sobre aqueles que estão muito abatidos, que estão assim muito pessimistas, ou que estão assim eufóricos e envoltos por uma visão muito enganosa de mundo. É tempo da gente levar uma realidade esperançosa para esse mundo. As pessoas têm que entender que o reino de Deus não é uma ficção, não é um conto da carochinha. O reino de Deus é uma realidade visível no meu coração, no seu coração, na comunhão e na ação da Igreja de Cristo. Que possamos sermos despedidos para uma vida de serviço e de engajamento nesse projeto de plantação do reino de Deus aqui na terra. É bem verdade que nós sabemos que ele não se tornará pleno por nossas mãos. O Senhor, com o seu braço forte e soberano, irá fazer com que aqui na terra a nova ordem se estabeleça. Essa ordem onde a vontade de Deus é tão plena aqui na terra quanto no céu. Mas nós, enquanto ele não volta, temos a missão de sermos esse oásis de esperança. Que a minha vida, que a sua vida, manifeste e transborde esperança sobre esse mundo que tem uma constância de maldade. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam sobre aqueles que estão transitando, que estão peregrinando por esse mundo mau. E esteja também, ó Pai, sobre aqueles que estão aqui, mas sem a devida consciência de que esse mundo é provisório, que a terra gloriosa, plena de justiça, é aquela que está sendo recriada em Cristo Jesus, nosso Rei e Senhor. Amém e amém. Fique em paz. O Senhor é com você. Deus lhe abençoe.